protagonismo das seduções dos interesses do coração. E assim vamos elevar o pensamento para o Senhor Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui no encontro em seu nome. O Senhor como guia, como nosso modelo, para nós seguirmos nossa caminhada em busca da perfeição moral, em busca do caminho que o Senhor nos ensinou. Vamos aproveitar a noite de hoje para entendermos um pouquinho mais de sua mensagem, através do pensamento do Senhor Leon Denis, um emissário, um missionário, que veio nos ajudar a entender a codificação trazida por Kardec, as mensagens trazidas pelo Senhor. Que os bons espíritos nos amparem, nos ajudem, nos intuem e deixem a inspiração descer sobre o nosso pensamento. Que possamos, assim, na harmonia, bem preparado para esses espíritos que contornam e que controlam esse trabalho de hoje, possamos, com a permissão do Senhor, de Deus nosso Pai, darmos início às atividades que viemos desenvolver. Graças a Deus. Nilceia. Queridos amigos, nós estamos já há 7 semanas apresentando a biografia do nosso Leon, sendo que 6. A primeira, nós apresentamos o programa, como nós iremos desenvolver o mergulho na vida e obra de Leon Denis. E nas últimas 6 semanas, apresentamos vários aspectos da vida de Leon Denis. Hoje é o último item desse bloco biográfico, como o Luiz já adiantou, semana que vem nós iniciaremos o estudo da primeira obra, quer dizer, nós apresentaremos uma sinopse aprofundada em 4 encontros da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E hoje estaremos encerrando esse bloco biográfico com o Testamento Moral e o Desencarne. Então, vamos lá, meus queridos. Quando nós temos a oportunidade de estudarmos algumas obras de Leon Denis, vamos colocar as mais conhecidas, as mais populares, O Grande Enigma, O Problema do Ser, a obra Depois da Morte, No Invisível, nós vamos encontrar no bojo dessas obras um ponto que Leon Denis trabalha em todas elas, bem como em outras obras, mas estamos colocando, só ressaltando as mais populares. Que ponto é esse? Esse ponto, Leon Denis descortina com bastante clareza e concisão o mundo espiritual. E ele coloca para todos nós o relacionamento que ele sempre manteve junto com os invisíveis. E esse testemunho que Leon Denis nos apresenta em suas obras, bem como também, o estudo esmiuçado, descortinado do mundo espiritual, faz com que essa realidade, antes da codificação tão distanciada de nós, mas que Kardec já, através da codificação, aproximou da humanidade, faz com que consigamos construir uma intimidade, que possamos também exercitar uma interação com o mundo dos espíritos. E qual o benefício que extraímos dessa vivência? Ou melhor, dessa convivência que começamos a criar, a desenvolver? É o verdadeiro sentido da vida. O significado de viver. E a resposta, meus queridos, para o grande enigma
que atormenta o homem, que apavora a humanidade, que é a morte. Nós estamos, nesses últimos meses, convivendo com o terror desse fantasma, não desejando que ele bata a nossa porta, porque até hoje a morte amedronta-nos. E Denis, através da sua experiência que ele manteve incessantemente com o mundo espiritual, ele desmistifica a morte e abre com naturalidade esse intercâmbio, essa realidade do mundo espiritual. Mas será que o esforço de Denis em demonstrar, em provar, em discorrer acerca desse mistério, a morte, será que alguns de seus leitores conseguiram mudar os paradigmas acerca da morte? Inicialmente, nós apresentaremos o depoimento de 3 de seus biógrafos. Como nós estamos na semana, né, do dia, comemorando o Dia Internacional da Mulher, vamos começar pelo sexo feminino, a nossa Clé Beaumar, né, biógrafa de Leon Denis. Então, nós vamos ver que a Clé, ela coloca para todos nós que ela foi apresentada à doutrina espírita, ela estudou a doutrina espírita inicialmente através das obras de Denis. E esse estudo, a revelação a qual ela foi apresentada, fez com que ela desenvolvesse uma grande alegria por algo que a amedrontava, por algo que ela via que enlutava várias famílias, trazendo a dor pela separação dos entes queridos, que era a morte. E através do estudo das obras de Leon Denis, ela encontrou a sobrevivência da alma. Leon Denis discorrendo sobejamente sobre a sobrevivência da alma e apresentando provas incontestáveis, que a levou a colocar no seu único livro, Leon Denis na Intimidade, uma biografia, né, de Leon, que ela nos brindou, ela fez uma dedicatória. E nessa dedicatória, ela coloca o seguinte, leremos para os senhores: dedico estas páginas à memória de Leon Denis, o respeitável mestre a quem devo uma exata compreensão da vida e da morte. Então, vocês vejam só. Para Claire, Leon desmistificou a morte. Ela deixou de existir. E também para Eduardo de Carvalho Monteiro, um outro biógrafo dele, brasileiro, que nos deixou, né, Leon Denis e a maçonaria, e dossiê de Leon Denis. Então, o que o nosso Eduardo de Carvalho destaca? Ele coloca que todos reconhecerão nas obras de Leon Denis 3 pontos. Leon Denis convida-nos incessantemente ao estudo, sem o qual nada conseguiremos, a reflexão, a maturação dos estudos e a mudança de paradigmas acerca do enigma da vida. Então, as obras de Leon Denis promoveram em Eduardo essa transformação. Ele também foi tocado com a certeza da sobrevivência da alma. Ou seja, a morte não existe. E nós vamos encontrar também nos escritos de Silvio Brito Soares. Quem foi Silvio Brito Soares? Muito pouco conhecido, né? Outro biógrafo também.
ele nos deixou Páginas de Leon Denis, uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. E, em sua obra, também ele faz a mesma colocação para todos nós, além de ressaltar que as obras de Denis é um tônico de ação calmante para todas as almas sofredoras, irrequietas, revoltadas, violentas, mas também, principalmente, para todos os corações que ambicionam conhecer um panorama real acerca do quê? Do nosso viver e também do nosso morrer. E além desses 3 biógrafos, onde mais podemos buscar que a palavra, os escritos de Leon Denis foram consoladores e promoveram a mudança radical do conceito de morte na vida das pessoas? Nós vamos encontrar, depois que Leon Denis lançou uma nova edição da sua obra Depois da Morte, a primeira edição foi em 1890. Anos depois, ele tirou uma edição revista e consideravelmente, com muitas inclusões. Ele aumentou bastante. Logicamente, após o lançamento, ele recebeu apreciações de toda a imprensa. Principalmente, nós vamos ressaltar aqui apenas uma crítica que nós retiramos da imprensa laica, do Le Journal. O jornalista Alexander Rapp, ele coloca o seguinte, logicamente foi uma crítica construtiva, palavras elogiosas, né, à nova edição. Ele disse o seguinte: existe um homem que escreveu o mais belo, mais nobre e mais precioso livro, que eu jamais li. Seu nome é Leon Denis, e seu livro Depois da Morte. Ele, a princípio, não encontrei nada a respeito. A princípio, não era espírita, era da imprensa laica. E ele coloca, e ele arremata essa colocação dizendo assim, aconselhando as pessoas a lerem a obra. Leiam, que vocês construirão uma compreensão profunda, fecunda, que ajudará a vencer as tristezas, o medo da morte e também a dor, por acreditarem que perderam seus entes queridos. Nossa, isso é muito consolador. Eu acho que temos que recomendar a leitura da obra Depois da Morte nesse momento em que as pessoas... Olha aí o Luiz mostrando a obra Depois da Morte, e nós temos um estudo, hein, do livro Depois da Morte, às segundas-feiras, às 18h15, pelo Lar Paulo de Tarso, né? É um estudo online pelo Zoom. Então, por quê? Para que nós possamos mudar os nossos paradigmas acerca da morte. Tem mais, Nilceia? Tem sim. Os leitores de Leon Denis, também os leitores de Leon Denis, que a Terezinha apresentou semana passada, não foi mesmo? Leon Denis, como Terezinha colocou, recebia correspondências de toda a França, de todo o mundo. E segundo Claire, o depoimento de Claire, essas correspondências eram emocionantes. Eram correspondências que a dor apresentava uma eloquência que Claire não conseguia entender. Eram cartas de mulheres que perderam seus maridos que perderam suas esposas, casais que perderam vários filhos na guerra, casais que perderam uma única filha. Então, nós vamos encontrar a dor presente na grande maioria da correspondência que Denis recebia.
Era uma correspondência que exprimiu uma dor de maneira pungente. Mas, após o relato da dor que as pessoas estavam passando e que revelavam a Denis, elas apresentavam também, né, um momento de alegria, não de alegria, mas de harmonia por ter encontrado a consolação em suas obras, a paz de coração, a esperança de um possível reencontro com seus queridos. Por que não dizer uma felicidade antecipada, uma felicidade relativa, né? E, principalmente, Clé coloca através das obras depois da morte, olha o depois da morte aí, e o problema do ser. Então, meus queridos, nós verificamos que Leon Denis, através de suas obras, conseguiu sensibilizar, consolar, amparar vários corações através dos seus escritos. Então, Leon, ele escrevia o que acreditava, no que sentia, o que sentia. E nós vamos ver também, nós vamos encontrar relatos de amigos que conviveram com Leon, nós só iremos trazer de um, por causa do avançado da hora, e também dos desencarnados acerca do exemplo que Leon Denis dava na sua capacidade de interagir com o plano espiritual, com os invisíveis. Esse relacionamento era intenso. E relacionamento esse que foi testemunhado e revelado por amigos encarnados e também por observadores desencarnados. Vamos começar, né? Nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Vamos começar novamente pela Claire, né? Claire, ela coloca na sua obra, que já citamos, né? Leon Denis, na intimidade, ela diz o seguinte para todos nós: Leon Denis vivia inteiramente em perpétuas, são palavras dela, em perpétuas relações com seres invisíveis. E ela acrescenta que nos 3 últimos anos de existência corpórea, as sessões espíritas eram realizadas em seu quarto. E seu quarto se transformava num templo solene. E eles eram assistidos por um único médium de incorporação. E esse médium, ele possuía deficiência visual. Mas, às vezes, ocorriam fenômenos de efeitos físicos tão intensos que a luz era maravilhosa, radiante, de cores, de inúmeras cores. E o rapaz, o médium, ele fechava os olhos para impedir aquela luminosidade que ele sentia que estava ofuscando a sua visão, vejam só, deficiente visual, né? E em outros momentos, a própria Claire sentia, sem haver sessões mediúnicas no quarto, ela sentia esse templo solene, que era o quarto dele, um quarto até modesto, assim Claire coloca, ela sentia completamente habitado pelos invisíveis. E à medida que a idade de Leon Denis avançava, com maior facilidade, ele se exteriorizava e revelava, declarava para a Claire:
eu os sinto junto a mim. Quem? Os seus mentores. E Claire conta-nos que ele gostava de ficar a sós em seu quarto, em seu templo, porque aí ele desfrutava da possibilidade, da presença dos seus mentores, dos amigos que o haviam antecedido ao mundo espiritual, bem como também de amigos que ele havia conquistado em existências pretéritas, se apresentavam. Quer dizer, era uma mesa redonda, né? Era uma mesa redonda, né? Uma grande conferência que ocorria, uma grande reunião ocorria no seu quarto. Então, vocês vejam que a vivência dele com os invisíveis era intensa. Nós apresentamos para vocês os relatos que encontraremos, essas declarações, na obra da nossa Claire. Ah, mas você, Nilceia, disse que os invisíveis também. Os invisíveis testemunham esse convívio intenso com a espiritualidade, de Leon Denis com a espiritualidade. Em qual obra encontraremos? Em torno de Leon Denis. Em torno de Leon Denis é uma obra muito citada aqui por todos nós, por nós quatro, né? É uma obra que foi publicada pela editora CELD, Centro Espírita Leon Denis, onde Maria Helena compilou, organizou mensagens mediúnicas que o encontro sobre a vida e obra de Leon Denis recebeu ao longo dessas 3 décadas de estudo sobre a vida e obra de Leon Denis para melhor orientar os trabalhos do grupo. Então, algumas dessas mensagens foram compiladas. E nós vamos encontrar, olha aí o Luiz mostrando para todos aqueles que se interessarem, na lição 27, que tem um título, Leon Denis, o mundo espiritual. Já diz tudo, né? O espírito comunicante, Baltazar, um dos mentores da casa, um dos orientadores da casa, e o médium, o presidente, que retornou para a espiritualidade em 2006. Ele foi fundador e presidente até 2006, Altivo Panfiro. E o nosso Baltazar, ele nos revela que Leon Denis viveu antecipadamente o mundo espiritual, particularmente nos seus últimos anos de existência corpórea. A experiência psíquica dele era intensa que ele levava, a ponto, são palavras, inclusive, do nosso Baltazar, a ponto dele apresentar dificuldade em diferenciar os encarnados dos desencarnados. Vejam que interessante. E nós vamos encontrar nessa mesma obra também, na lição 40, com o título Pensamento de Leon Denis, outro espírito comunicante e outro médium. O espírito Dr. Hermann, outro mentor da casa de Leon Denis, e o médium Luiz Carlos Dalla Rosa, ratificando as palavras de Baltazar. Então, Dr. Hermann, ele nos revela, Leon Denis viveu antecipadamente a vida espiritual na carne. Vejam só as atividades de Leon, como era intensa as atividades dele com o mundo invisível. Então, vejam só, diante dessas lições valiosíssimas que Leon nos deixou, desses depoimentos que apresentamos dos seus leitores, dos seus biógrafos, da espiritualidade, como vocês acham que Leon Denis experienciou os últimos momentos antes de retornar ao plano espiritual? Com medo? Com insegurança? Né? Com desespero? Com revolta? Como vocês acham que Leon Denis, quais foram os exemplos deixados por Leon Denis durante esse período?
Nós vamos ver em suas correspondências, novamente falando das suas correspondências, ele recebia muitas cartas diariamente. Já no final da sua vida, segundo a nossa Claire, Leon Denis estava mais afetuoso, né, em responder às cartas, e também os seus leitores estavam mais carinhosos no tratamento com Leon Denis. E eles declaravam: temos muita necessidade ainda da vossa presença. Aí Leon Denis respondia, né, que o fardo das enfermidades, o fardo já pesava muito em seus ombros, né? Mas ele colocava: eu me encaminho com grande alegria para a porta de saída. Vejam só o exemplo que ele passava para todas as pessoas, né, que recebiam as suas respostas. Ele dizia: encaminho-me com grande alegria para a porta de saída. Imagine a influência dessas palavras, muitas das vezes, frente à insegurança, à indecisão, à dor das pessoas. E também, Leon Denis vai nos deixar um exemplo inesquecível no seu discurso de encerramento do último congresso que ele participou, congresso de 1925. Nesse congresso, o seu último discurso, ele foi ovacionado, né? Quem não amava a palavra, o verbo de Leon Denis, tão rico, tão profundo, né? Tão significativo? E aí, nesse último discurso, vamos destacar um trecho bastante interessante. Denis despedindo-se dos seus amigos, despedindo-se do movimento espírita, quando ele disse: vamos nos separar, talvez não nos tornemos a ver neste mundo, com tranquilidade. Porém, nos reveremos certamente no outro, e nele trabalharemos ainda para servir a causa da verdade. O seu verbo era o trabalho, era a dedicação, né? A divulgação, ele se preocupava com a divulgação, então era o trabalho. Então, ele passou uma mensagem de esperança, de certeza, de convicção acerca desse trânsito, desse movimento entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo. Ou seja, nós vamos nos separar, mas talvez não nos tornaremos a ver neste mundo, porém, iremos nos rever, nos reencontrar no outro mundo, quando daremos continuidade ao trabalho que aqui foi interrompido. Então, você veja a paz, né, que o verbo de Leon transmitia. Agora, nós vamos passar rapidamente, por causa do tempo, pelos últimos momentos vividos por Leon Denis e narrados pela nossa Claire. O nosso Gaston também apresenta, o nosso Eduardo, o nosso Silvio Brito, né, nosso Henri Renil, mas nós vamos nos ater pela semana, novamente repetido, comemorativa à mulher. Então, a nossa Claire, ela coloca assim, em meados de março de 1926, porque Leon Denis retornou para a espiritualidade no dia 12 de abril de 1927. E, por coincidência, em 11 de abril de 1900, foi o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, né? Doutor Bezerra, 11 de abril, Leon Denis, 12 de abril. Então, em março de 26, um ano antes, Leon Denis vira-se para a Claire e, subitamente, manifestou um interesse de escrever sobre o seu autismo. E esse era um assunto, além de Joana d'Arc,
de grande paixão de Leon Denis, ele tinha uma paixão por esse tema, como também por Joana d'Arc, né? E aí ele começou a dar forma, a dar corpo a essa obra. E quando ele começou a ditar os primeiros capítulos para Claire, Claire reparou que esses capítulos já estavam preparados na mente de Leon Denis, ou seja, com certeza ele já vinha elaborando, preparando a obra gradativamente. E ele os ditou com muita celeridade. E ela coloca espantosa, uma rapidez espantosa. E aí o que acontece? A sua dedicação, que Leon Denis era assim, quando ele escrevia uma obra ou revisava uma obra, ele não fazia conferências, ele focava, sempre. E ele focou. Não deixou de escrever para a Revista Espírita, só respondia às suas respondências, só permitia que a Claire lesse as correspondências e respondia, né, aos seus leitores. Então, nós vamos ver que só isso. E no final do ano, o nosso Denis deu uma satisfação aos leitores da Revista Espírita, explicando o porquê da sua ausência, porque ele estava com dedicação integral à preparação de uma nova obra. E nós vamos ver que, ao longo desse ano, de 1926 até janeiro de 1927, os espíritos comunicavam incessantemente com Leon Denis, principalmente quem? Allan Kardec. E nós vamos encontrar as mensagens ditadas por Allan Kardec na terceira parte da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que nós iniciaremos a sua apresentação, ou melhor, o mergulho na obra, iniciaremos na próxima semana, né? E desenvolveremos ao longo de 4 semanas. Então, nós vamos ver que, quando chegou no mês de janeiro de 1927, quem dita uma mensagem? Jerônimo de Praga. E Jerônimo de Praga, ele foi direto, foi muito objetivo. Ele colocou para o seu filho, né, Leon Denis: tu publicarás neste ano 2 livros. E ele colocou da dificuldade como 2 livros, né? Que não é tão fácil você preparar 2 obras, né? E aí ele colocou. Aí no dia seguinte ele comenta com a Claire, sua secretária, né? Ele disse: se Jerônimo foi tão incisivo assim, querendo me apressar, é porque no próximo ano eu não mais estarei aqui. Então, vocês vejam só, ele foi até misericordioso, caridoso, né? Ele sabia que ele não iria concluir a segunda obra, mas para que ele pudesse acelerar a preparação da obra que eles tinham como objetivo, né? Deixar montada, preparada, que era o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E ele foi tão célere que no final de fevereiro a primeira parte já estava pronta. Ele levou para a tipografia. No dia 10 de março, a segunda parte já levou, né? E foi até acompanhado pela Claire. E a terceira parte foi no dia 31 de março. Vocês vejam, né? Vejam como esse espírito é dinâmico, né? Focado, né? Dedicado, como nós precisamos ser em tudo na nossa vida, não é mesmo? Dedicação integral. Agora me faz lembrar uma recomendação
que a fundadora do Grupo de Estudos Espírita, Rita de Cássia, sempre falava, né, para os seus filhinhos: capriche, né? Assim, não era assim? Capriche, né? E nós temos que caprichar tudo que nós abraçamos. Isso é fundamental. E Leon Denis nos deixou essa grande lição: caprichar, dedicar-se, né, de forma integral. Então, nós vamos ver que no dia 31 de março, a nossa Clé revela que foi a última vez que ele saiu de casa. E no dia seguinte, no dia 1º de março, eles realizaram uma sessão espírita, né, uma sessão mediúnica na casa dele. E nessa sessão mediúnica, novamente, apresentou-se o nosso Allan Kardec. E Allan Kardec, além de se dirigir para todos os outros que lá estavam presentes, ele também se dirigiu para Leon Denis. E nós vamos ler para vocês as 2 últimas frases da mensagem de Kardec a Leon Denis, nesse dia 1º de abril de 1927. Kardec diz a Denis: tendes o afeto dos grandes centros vibratórios. Cumpristes com o dever ante a correspondência oculta da vontade divina, e no reino da luz respirareis. Ou seja, o trabalho dele, a fidelidade na tarefa, a seriedade na tarefa, fez com que ele angariasse. Ele já era um espírito, né? Nós lemos aqui, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 20, né? Ele já era uma carta marcada, um vaso escolhido, todos nós sabemos, mas poderia falir, né? Que nós sofremos a influência do meio, bem como de vidas pretéritas também, mas não foi o caso dele, pelo contrário, né? Então, aqui, o nosso Kardec, ele diz o seguinte: você cumpriu com o dever esse estabelecido, traçado pela providência divina. Ou seja, Leon Denis foi um completista, nessa sua última passagem aqui pela Terra. Foi um completista. E fala mais: apresenta para ele a recompensa. E no reino de luz respirarás, a recompensa do bom trabalhador, né, do trabalhador fiel, né, do homem de bem. Né? Essa é a recompensa do homem de bem. E é interessante que ele tinha um hábito de ler todas as mensagens recebidas na sessão mediúnica no dia seguinte. A Clé lia para ele. Mas ele não pediu a Clé para ler essa mensagem. E somente depois que ele desencarnou, que eles foram entender toda a significação dessa mensagem, que era uma despedida, não é mesmo? Era uma despedida, mostrando, sinalizando que Denis, o seu retorno estava próximo. Então, a Clé, ela coloca um depoimento assim lindíssimo. Ela coloca que as pessoas deveriam ter tido a oportunidade de presenciarem esses últimos meses de trabalho de Leon Denis. Apesar da sua idade, da precariedade do seu corpo físico, ele foi um trabalhador incansável. O seu pensamento não repousava a momento algum, com o compromisso de finalizar a obra. Claro que o espírito, durante o seu sono, logo ele, que tinha um contato intenso, né, um relacionamento intenso com a espiritualidade, e ele se despediu em 1925 no Congresso, ele sabia que estava próximo o seu retorno, e que tinha que terminar a obra antes de retornar para a espiritualidade. E depois dessa comunicação de Kardec, alguns dias após, ele foi visitado pela pneumonia.
E a pneumonia o abateu e fez com que ele retornasse à espiritualidade. E nesse período que ele adquiriu a pneumonia, até, né, o seu retorno para a espiritualidade, a nossa Clé, ela ressalta, né, a lucidez de Leon e a preocupação desse espírito em finalizar as tarefas que estavam sob a sua responsabilidade. Não apenas a obra O Gênio Céltico e o Mundo Visível, bem como também o compromisso que ele assumiu do prefácio da biografia de Kardec. Essas eram as preocupações dele. E nós vamos ver que no último dia dele, no corpo físico, no dia 12 mesmo de abril, qual era a preocupação de Leon Denis? Nós só vamos citar essa por causa do horário. Gente, de ensinar, de instruir, de esclarecer, não permitir que as pessoas sofressem com seu retorno à espiritualidade. E nesse momento, no dia 12, após as 13 horas, 3 mulheres estavam, né, cuidando dele. A Georgette, a sua ajudante, a Clé e a esposa de um amigo, cujo nome não é citado. Então, a preocupação dele em sempre esclarecer, ele não gostava de aborrecer a ninguém, nem se sentia e nem se aborrecia com ninguém. Ele queria ter a certeza que aquelas companheiras iriam entender aquele processo e não sofreriam com o que elas iriam presenciar. Aí ele vira-se para Georgette, sua ajudante, e diz assim: Georgette, tendes de compreender. Se quiseres, sabeis o que ireis ver acontecer. O que ela ia ver acontecer? A morte dele, né? Sabeis o que foi escrito. É a expressão da verdade. A verdade nua, ou seja, a morte continua, a sobrevivência do ser. Não sofram, não sofram, porque a morte é um grande engodo. Não sofram. Olha a preocupação dele. E aí, ele vira-se para as 2 outras, dessa vez, e diz assim: vocês ouviram sarcasmo, mas sejam indiferentes a esse tipo de agressão. E como ele esperasse uma resposta de uma das 2, Clé se adianta, vira-se para ele e diz: nós somos e permaneceremos, mestre, para sempre vossos discípulos, e divulgaremos para sempre as crenças que haveis nos ensinado. E nós vamos ver que as suas últimas palavras eram de preocupação em entregar no tempo combinado com o outro editor da Revista Espírita, né? Justamente o prefácio da biografia de Leon Denis. E agora vamos falar rapidamente, que só temos uns 3 minutos, sobre o testamento moral. Primeiro, todos nós sabemos que o testamento é um ato, né, em que a pessoa vai disponibilizar os seus bens materiais. Mas o testamento de Denis não se prendia à transferência de bens materiais. Era justamente testamento moral. E esse testamento moral deixarei como exercício de casa para os senhores lerem. Os senhores encontrarão na internet, na obra de Gaston Luce, também como na obra da nossa Clé Bomar também. É a síntese das ideias, das reflexões, das convicções de Leon Denis. E, novamente, ele destaca
nesse testamento moral, e que a Clé cumpriu tudo aquilo que ele pedia que ela providenciasse, ou seja, foi lido na noite do seu desencarne. Ela convidou todas as pessoas que Leon Denis relacionou que deveriam ouvir esse testamento, e ela o leu. E esse testamento era a ratificação dos pontos doutrinários desenvolvidos por Leon Denis ao longo dos seus 50 anos de dedicação, né, à doutrina espírita, principalmente desmistificando a morte. Então, nós podemos dizer que Leon Denis retornou para a espiritualidade. E o maior aprendizado que ele deseja que possamos adquirir, que temos que adquirir, é a certeza, a convicção na sobrevivência do ser, mistificando assim a morte. Ele deve se sentir bastante entristecido, presenciando o medo de nós espíritas diante da morte. Porque se temos medo da morte, é porque acreditamos na morte. E precisamos melhor trabalhar nossas convicções acerca da imortalidade da alma. E a mediunidade nos auxilia, porque ela poderá possibilitar a intensificação dessa relação com os invisíveis, trabalhando a nossa convicção acerca do fenômeno do passamento, do nosso retorno ao mundo espiritual. Então, meus queridos, hoje estamos finalizando o bloco biográfico com o desencarne, com aspectos. Nós apresentamos poucos aspectos, né? Muito teríamos ainda que apresentar. Mas deixaremos para os senhores pesquisarem numa obra bastante interessante, O Desencarne de Leon Denis, traduzido pelo professor José Jorge, pela editora Celde. Lá vocês vão encontrar, né, artigos das diferentes revistas espiritualistas, espíritas, acerca do desencarne do Leon Denis, né, os discursos realizados no momento do sepultamento. É uma obra riquíssima. Mas o nosso objetivo nessa noite foi justamente apresentar o que Leon Denis, com certeza, desejaria, que é a desmistificação da morte e a certeza da imortalidade da alma. Temos perguntas? Temos perguntas? Ou... Eu acho que eu ia fazer uma pergunta primeiro, Tavares. É uma coisa muito bacana quando a Nilce ela colocou, porque, para mim, eu entendo que o Espiritismo ele matou a morte, mas o Leon Denis, de uma certa forma, ele mais do que ele matou a morte, ele harmonizou, ele trouxe uma coerência. Eu sempre fui um grande pesquisador sobre a questão da passagem, da morte. E quando encontrei esse livro, Depois da Morte, eu percebi, isso me trouxe uma calma tão grande que eu já vi de uma jornada tão milenar, a coisa que eu mais fiz nos últimos anos foi morrer. Então, isso dá uma tranquilidade, dá uma confiança e uma fé no futuro, porque tudo vai depender da minha construção. Esse livro realmente me deu um outro olhar sobre a questão da vida e da morte. Por isso que eu interrompi as perguntas do público e fui fazer esse depoimento, Nilce, porque a questão da morte me incomodava, mesmo sendo espírita, já lendo o livro dos espíritos e tudo mais. E nesse quesito, esse livro, Depois da Morte, ele abriu e me abraçou e me acolheu. É isso. E aí, Terezinha, Valéria, vocês têm alguma pergunta? Já Não temos tenho, pergunta não, no ar. mas tem pergunta no ar. Então você lê aí, Terezinha. Lê aí, Terezinha.
quero perguntar do fundo do coração quais as alegrias que vocês sentem com esses estudos e quais as lições aprendidas. Ângela Barbosa, de Cruzeiro, na Paraíba. Pode responder, Terezinha, ou Valéria. Olha, Ângela, a gente sente muita alegria. É uma alegria enorme. Luiz falou agora sobre a obra Depois da Morte. Realmente é isso. Ela nos abraça. Aliás, toda a obra de Denis é assim. Então, olha, eu recomendo fortemente que você também compartilhe conosco, leia as obras, porque, olha, vale muito a pena. É tudo de bom. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Alguém mais? Eu vou complementar dizendo o seguinte: o Leon Denis, ele nos insere na vida mesmo. Às vezes a gente olha a vida de uma perspectiva diferente. E o Leon Denis não, ele fala com a gente. Então ele nos coloca ali dentro. E a gente vê que quando a gente olha desse prisma, dessa situação, a gente percebe que está num processo, a gente nos vê nesse processo de formação. E é isso que é interessante, por isso que dá alegria. Aí fala assim, caramba, essa obra é minha, eu estou construindo. E essa alegria de fazer parte dessa construção divina, e eu sou um coautor, sou co-criador, isso é lindo. Isso o Leon Denis nos traz uma clareza muito grande. Mais uma vez, eu fico emocionado, eu entro falando. E assim, para mim, Nilceia, assim, eu acho que para mim, para vocês, né, que estão me ouvindo, eu acho que quando a gente faz esse título, né, um mergulho no pensamento de Leon Denis, eu acho que ao mesmo tempo nós fazemos para nós o nosso mergulho interior. E nesse mergulho, quando a gente está mergulhando, a gente não está afogando, a gente está mergulhando e está aprendendo e tudo mais. E aí dá uma sensação de não nos faltar esperança e fé para vencer os desafios que vão acontecer na nossa vida. Faz parte, né, da vida de encarnar em qualquer planeta, né, nesse planeta, pelo menos. Então, acho que esse mergulho não é um mergulho de afogar, é um mergulho de aprofundar e voltar à tona de uma forma muito melhor, na certeza, como o Luiz falou, da morte, a Nilceia também, né, de nós ressignificarmos muitas coisas, né, tanto em relação à doutrina e também seguindo os exemplos de Leon Denis. É muito interessante, muito. Deixa eu ver a Luísa. Aloysio Moraes, de Caminho do Sol, de Petrolina, Pernambuco. Tá. Ele, já sabia do seu desencarne antes do momento final? Sim. Sabia? Vai lá, Nilce. Não, pode responder, Terezinha. Não, eu acho que Nilce explicou hoje, né? Ele sabia, sim, aliás, ele sabia 1 ou 2 anos antes, né, pelo menos, que ele ia, porque ele estava recebendo recomendações do guia dele de que ele terminasse, ele tinha que fazer 2 livros, e 2 livros leva tempo para fazer, né? E ele fez super rápido. Um foi o Gênio Céltico, que nós vamos conversar com vocês aí a partir da semana que vem, e o outro foi Cristianismo e Espiritismo? Não, Socialismo e Cristianismo. Ou Socialismo e Espiritismo, deve ser, né? Socialismo e Espiritismo. Então, com certeza ele sabia antes. Ele tinha a comunicação dele com o plano espiritual era muito grande, entendeu? Então, a sensibilidade fica muito aumentada, né? Então, acho que isso deve ter ajudado ele também a perceber. E o plano espiritual vai ajudando e preparar, né? Vai falar, olha, está chegando, vamos caminhando. Não sei se é exatamente isso, mas por aí. Ele é um acolhimento. Não faz... Melhor não, hein? Em 1900, tanto que... Quem quer saber quando vai morrer? Em 25 ele já foi se despedindo, 2 anos antes. Exatamente, 1925. Já se comunicou, foi se despedindo, e 2 meses antes o Gerando de Praga avisa, chegou a hora. E Kardec também, né? Kardec bateu o martelo também. Né? Tem outra pergunta. O homem de bem é aquele em que a moral é o seu anteparo nos atos menores e maiores da vida, vivida no dia a dia?
Leon é um grande exemplo? É uma pergunta. Silas Augusto, Ladeira das Palmeiras, Três Rios, Rio de Janeiro. Esse é nosso conterrâneo. Quem quer Quem vai responder? nessa? Vai lá, Valéria. Ouviu a Não, pergunta? acho que eu tenho que ler de novo, mas eu acho que eu entendi, que o homem de bem, os exemplos dele, não é isso? Anteparo. É o homem de bem, aquele que é moral, e eu sei anteparo. Sim, se você vive a vida, como a gente fala sempre de Denis, viver a vida de espírito na Terra, encarnado, você já está ressignificando muitas coisas, já está vivendo num outro significado. E aí, naturalmente, você está fortalecendo a moral, o seu entendimento, o modo de viver, o modo de relacionar com o outro. Tanto que, no exemplo de Denis, ele não se aborrecia e não aborrecia os outros, o que nós podemos ver que não é uma realidade, né, de todos nesse planeta. Então, assim, você já vê, essa mudança de significado já favorece, claro, o homem de bem, os seus valores, e aí você vai só favorecendo melhor, fortalecendo o seu espírito e a sua visão de mundo. Isso aí. Tendo a consciência exatamente da lei de Deus que nós temos, a gente sabe que ao afastar da lei de Deus, nós estamos afastando o caminho do homem de bem. Leon Denis tinha completamente a noção da lei de Deus, então ele sabia como se portar em qualquer situação, tanto nos ataques que ele sofreu do materialismo, nos ataques de algumas críticas do jornal da Igreja Católica, ele se posicionou como um verdadeiro homem de bem. A moral estava sempre sendo o norte da vida dele. Mais alguma pergunta? Não. Então, vamos para a prece e depois as nossas considerações finais, né? É Terezinha ou Valéria a prece? Quem vai fazer tem que abrir o microfone. Já está aberto. Já está aberto. Bom, amigos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a nossa Maria de Nazaré, ao nosso Leon Denis, mentor desse trabalho, aos nossos guias e espíritos amigos que nos orientam, que nos sustentam, para agradecer, mestre querido, Jesus amado, irmão maior, a oportunidade de estarmos juntos aqui, refletindo sobre a vida e a obra de Denis, o apóstolo do Espiritismo, e aprendendo com ele a viver e a morrer, como disse o nosso Luiz. Agradecer a todos os amigos, novos e antigos, que estão aqui hoje, que dedicaram seu tempo e sua atenção a esse programa. Agradecer à Web Rádio Estação da Luz, que nos recebe sempre com tanto carinho. Agradecer aos orientadores espirituais do Rita de Cássia, nossa casa, pelo suporte que tem nos dado sempre. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar no estudo e no entendimento das obras de Denis, mensageiro dos teus entendimentos, dos teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que estenda as suas bênçãos ao nosso país, ao nosso planeta, nesse momento de dores superlativas. E com muita gratidão em nossos corações, pedimos licença, principalmente a Deus, nosso Pai, para encerrarmos esse momento de estudos. Obrigada, Senhor, fica conosco, graças a Deus. Teu microfone. Microfone. Tá. Queridos amigos, queridos irmãos, muito obrigada pela participação. Contamos com vocês na próxima semana, quando iniciaremos o estudo da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Luiz. Mais uma vez também, muito obrigado pela participação e espero estarmos entrando no entendimento maior sobre
esse pensamento do mestre Leon Denis, que tanto nos transforma e tanto nos alegra. Muito obrigado pela paciência e atenção, sempre por alto. Vamos continuar nesse lema, que é o lema do nosso querido mestre. Sempre para o mais alto, né, Luiz? Sempre para o mais alto. Obrigada, gente, pelo carinho, pela atenção, pela presença. Um abraço para todos, até a próxima quinta-feira. Vamos lá, Valéria. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação, pela presença. Estejamos aqui na próxima semana, lembrando sempre da infinita misericórdia do amor de Deus, que estará sempre conosco, todos os dias e todos os momentos. Fique com Deus, uma boa noite, um bom descanso. E até semana que vem. Até semana que vem, né? Agora com o Tavares. Tchau, gente. Até semana que vem. Meu Deus. Cadê o Tavares, gente? Tavares? Tavares sumiu. Ele largou a rádio com a gente. Acho que sim. Ainda está gravando. Eu sei. Um abraço aqui para Elvira. Aí. Olha, Elvira, Sandra de Paraguai. Regina Levinho, meu amor, obrigada. Georgina, querida. Maria Eunice, obrigada, Maria Eunice. Vera, tudo bom, querida? Nos vimos mais cedo hoje. Oi, Marina. Olha, obrigada, que honra. Oi, Deise. Oi, Deise. Oi, Juscelia. O Juscelia é uma fofa, está sempre aqui. Obrigada, querida. Obrigada, Marina. Coisa boa. A Marina gostou, gente. São esses aí que fizeram conosco o programa e eu quero agradecer a vocês. E como, Luiz, tu fecha agora o microfone que eu vou homenagear as mulheres. São 3 mulheres. Parabéns pelo dia de vocês, que é todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Não é só um dia, não. Viva as mulheres. Obrigada, Tavares. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Felicidades. É amanhã que volta com a nossa programação. Daqui a pouquinho, vamos continuar no Rio de Janeiro, porque o nosso querido Givanildo, do Esperanto, vai fazer às 23 horas o programa O Evangelho por Emmanuel. Muito obrigado a você, Luiz. Uma boa viagem, boa recuperação para sua irmã, certo na viagem. Muitos conselhos bons e salutares para ela, certo? Nilceia, um beijo. Valéria, muito obrigado. Terezinha, você é um doce. Obrigadão. Tchau. Tchau, Tavares. Tchau, boa noite.